Tire essa velha fedorenta da minha frente. As palavras de Patrícia ecoaram pelo salão da prefeitura como um tiro. A idosa de roupas surradas apenas sorriu, limpou a poeira do vestido rasgado e sussurrou algo que fez o sangue de Patrícia gelar. A gente se vê em breve, minha filha. Naquele momento, Patrícia não fazia ideia de que estava humilhando a mulher mais poderosa da região. Aquela senhora de cabelos brancos despenteados, com cheiro de terra molhada e mãos calejadas, era dona de mais de 3.000 hectares de terras férteis. Mas Patrícia só enxergava os farratos, a sujeira, o jeito simples demais para seus padrões de socialite provinciana. O que Patrícia também não sabia é que 3 dias depois, sua vida viraria de cabeça para baixo de um jeito que ela jamais poderia imaginar. Porque aquela mulher que ela expulsou com desprezo e nojo guardava um segredo sobre o passado de Patrícia. Um segredo capaz de destruir tudo que ela construiu com mentiras e aparências. E quando a verdade viesse à tona, e ela viria como um temporal de verão que não avisa antes de cair, Patrícia descobriria que existem humilhações que a gente nunca esquece. E que há pessoas neste mundo que, mesmo vestidas de farratos, carregam uma dignidade que nenhum vestido caro consegue comprar. Prepare seu coração, porque essa história vai mexer com seus sentimentos do começo ao fim. Tem perdão onde parecia impossível, tem vingança onde ninguém esperava e tem uma reviravolta tão chocante que você vai precisar pausar o vídeo para processar. Porque quando o orgulho encontra a humildade de frente, alguém sempre sai transformado. E nem sempre é quem a gente espera. Nossa história se passa em Vale do Cedro, uma cidadezinha do interior onde todo mundo conhece todo mundo, ou pelo menos acha que conhece. Sabe aqueles lugares onde as fofocas correm mais rápido que internet de fibra? Pois é, era exatamente assim. Patrícia Mendonça tinha 42 anos e se considerava a mulher mais importante da cidade. Casada com o vereador Rogério, ela desfilava pelas ruas com suas roupas de marca, cabelo sempre no lugar, unhas impecáveis. Coordenava o comitê de damas beneficentes, organizava os eventos da igreja e fazia questão de que todos soubessem de sua importância. Seu nariz empinado era mais conhecido que o campanário da matriz. Já Dona Alzira tinha 73 anos e uma história que ninguém na cidade conhecia por completo. Viúva há 15 anos, ela tocava sozinha a fazenda Santa Rita, herdada do marido. Mas Alzira tinha um jeito peculiar de viver. Desprezava luxos, andava com roupas velhas, dirigia uma caminhonete surrada de 1998. Dinheiro guardado não alimenta ninguém, costumava dizer enquanto doava cestas básicas anonimamente. O destino dessas duas mulheres estava prestes a se cruzar da pior forma possível. Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Adoro saber que nossa família está espalhada por todo o Brasil. E se você ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botão vermelho agora. Todo dia tem história nova para emocionar seu coração. Ativa o sininho para não perder nenhuma. Agora sim, vamos à história que vai fazer você repensar a forma como julga as pessoas pela aparência. A manhã de terça-feira amanheceu com aquele sol forte de março, o tipo que gruda a roupa no corpo antes das 9 horas. Patrícia estacionou sua SUV importada em frente à prefeitura. Verificou a maquiagem no espelho retrovisor e ajeitou o colar de pérolas, legítimas. Ela fazia questão de avisar a quem quisesse ouvir. Ela tinha uma reunião importante com o prefeito sobre a festa beneficente de fim de ano. Precisava garantir que seu nome estivesse em destaque na organização. Afinal, prestígio social não se constrói sozinho. O salão de espera da prefeitura cheirava a café requentado e papel velho. Patrícia torceu o nariz e escolheu a cadeira mais distante do ventilador barulhento. Sacou o celular e começou a rolar pelas redes sociais, conferindo quantas curtidas sua última foto tinha recebido. Foi quando a porta rangeu. Patrícia ergueu os olhos e sentiu o estômago revirar.
Uma mulher idosa acabara de entrar, e o cheiro de terra molhada misturado com suor chegou antes dela. O vestido florido estava desbotado e rasgado na barra. As sandálias de dedo eram velhas demais para ter cor definida. E os cabelos brancos estavam presos num coque torto, com mechas escapando para todos os lados. Dona Alzira limpou a testa com as costas da mão suja de terra. Tinha passado a manhã consertando uma cerca que o gado derrubou e não teve tempo de passar em casa antes da reunião com o prefeito sobre a doação de um terreno para o novo posto de saúde. Bom dia! Alzira cumprimentou com um sorriso cansado, sentando-se a 2 cadeiras de distância. Patrícia nem respondeu. Virou o rosto, cobriu o nariz com o lenço perfumado que carregava na bolsa e se afastou ainda mais, arrastando a cadeira com um rangido dramático. Que calor, não é? Tentou Alzira novamente, abanando o rosto com a mão. Moça, Patrícia chamou a recepcionista com voz estridente, sem tirar os olhos do celular. Não tem como essa pessoa esperar lá fora, o cheiro está insuportável. A recepcionista, Joana, uma menina de 20 e poucos anos, arregalou os olhos, sem saber o que fazer. Ela conhecia a Dona Alzira, a fazendeira sempre trazia doces para a prefeitura, perguntava sobre a família de todos, lembrava dos aniversários. Dona Patrícia, ela também tem reunião marcada. Joana começou, mas foi interrompida. Reunião? Que reunião uma mendiga teria na prefeitura? Patrícia soltou uma risada desagradável. Deve estar aqui para pedir cesta básica. Joana, encaminha ela para o setor de assistência social e resolve isso rápido. Não é possível que eu tenha que dividir o mesmo ambiente com isso. Alzira sentiu o rosto esquentar, mas não de vergonha, de uma mistura de surpresa e tristeza. Em 73 anos de vida, já tinha enfrentado muita coisa. A morte prematura dos pais, os anos difíceis de seca, a perda do marido amado. Mas a crueldade gratuita ainda conseguia doer. Minha filha, Alzira falou baixinho, com a voz embargada. Eu não sou mendiga, sou fazendeira. E, fazendeira? Patrícia explodiu em gargalhadas. Olha só, agora os mendigos estão inventando profissões. Que gracinha! Outras pessoas na sala começaram a se mexer desconfortáveis nas cadeiras. Um senhor de terno murmurou algo sobre falta de respeito, mas baixinho demais para Patrícia ouvir, ou para se importar caso ouvisse. Alzira levantou-se devagar, as juntas reclamando. Aproximou-se de Patrícia, que imediatamente se encolheu na cadeira como se fosse ser contaminada. Não chega perto de mim, Patrícia gritou, levantando a bolsa de marca como escudo. Segurança! Cadê o segurança? Eu só queria te dizer, Alzira falou com uma calma que contrastava com os olhos marejados, que a aparência não define ninguém. Eu trabalho na terra, acordo antes do sol nascer, durmo tarde cuidando dos animais. Minhas roupas são simples, porque não vejo sentido em luxo quando tem gente passando necessidade. Mas isso não me torna menos que ninguém. Menos? Você não é menos não, querida. Patrícia se levantou, a voz pingando veneno. Você é nada. E agora tire essa velha fedorenta da minha frente, antes que eu perca a paciência de vez. O silêncio que caiu sobre a sala foi pesado como chumbo. Até o ventilador barulhento parecia ter parado de girar. Joana estava com a mão na boca, horrorizada. O senhor de terno sacudiu a cabeça com nojo, de Patrícia, não de Alzira. Alzira respirou fundo. Suas mãos tremiam levemente, mas ela as manteve firmes ao lado do corpo. Olhou Patrícia bem nos olhos, e o que a mulher mais jovem viu ali a fez desviar o olhar. Não era raiva, não era mágoa, era pena. A gente se vê em breve, minha filha, disse baixinho, pegando sua bolsa de pano puída. Bem mais breve do que você imagina. E saiu da prefeitura com a coluna ereta, a cabeça erguida, deixando apenas o cheiro de terra molhada e dignidade ferida. Patrícia bufou, ajeitou o cabelo e voltou a se sentar, vitoriosa em sua pequenez. Finalmente um pouco de paz, murmurou, voltando ao celular. Ela não viu o jeito como Joana a olhou.
Não percebeu os sussurros que começaram a circular pela sala. Não notou que o senhor de terno tirou uma foto discreta dela com o celular, foto que estaria circulando pelos grupos de WhatsApp da cidade antes do almoço. E certamente não imaginava que, naquele exato momento, Alzira estava ligando para seu advogado de uma década, o mesmo que cuidava de todos os negócios da fazenda Santa Rita. A mesma fazenda cujas terras cercavam a cidade por 3 lados. A mesma fazenda que estava prestes a mudar de mãos, de um jeito que afetaria muita gente. Inclusive a família de Patrícia. Mas será que Patrícia vai descobrir quem realmente era aquela mulher que ela humilhou? E o que aquela frase, "a gente se vê em breve", significava? Continue assistindo para descobrir a reviravolta que ninguém esperava. 3 dias depois, Vale do Cedro acordou diferente. Sabe aquele burburinho que toma conta de cidade pequena quando algo grande está para acontecer? Era exatamente isso. Na padaria do seu Martins, as mesas estavam mais cheias que o normal para uma sexta-feira às 7 da manhã. O assunto era um só. A cena na prefeitura tinha virado o escândalo da semana. "Eu estava lá, vi tudo com esses olhos que a terra há de comer", contava Dona Neuza para um grupo de senhoras em volta da mesa do fundo. A Patrícia tratou a Dona Alzira que nem cachorro, pior que cachorro. "Pelo menos cachorro a gente tem pena." "E dizem que o vídeo está circulando", acrescentou outra. "Minha neta me mostrou no TikTok, já tem mais de 50.000 visualizações." Patrícia não sabia de nada disso. Ela estava em casa, no closet que era maior que muitas salas da cidade, escolhendo qual roupa usar para o almoço no clube. Rogério, seu marido, tinha saído cedo para uma reunião na Câmara de Vereadores. O celular tocou. Era Silvana, sua melhor amiga ou a pessoa mais próxima de uma amiga que alguém como Patrícia conseguia ter. "Patrícia, você viu o que estão falando de você?" A voz de Silvana saiu apressada do outro lado da linha. "Falando? Do quê?" "Daquela cena na prefeitura. Tem vídeo circulando. As pessoas estão furiosas. Estão te chamando de... Bem, melhor você ver por si mesma." Patrícia correu para o celular e abriu as redes sociais. O que ela viu fez seu rosto empalidecer. O vídeo da discussão tinha sido gravado por alguém e estava viralizando. Mas pior que o vídeo eram os comentários. "Gente arrogante assim merece passar vergonha. Quem ela pensa que é para tratar uma idosa desse jeito? Essa mulher não tem coração." Patrícia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela, que cultivava tão cuidadosamente sua imagem de mulher caridosa e cristã, estava sendo massacrada publicamente. Mas antes que pudesse processar tudo aquilo, o celular tocou novamente. Era Rogério, e o tom de voz dele era de puro pânico. "Patrícia, você sabe quem é Alzira Tavares? Aquela mendiga que eu expulsei da prefeitura? O que tem ela?" "Mendiga?" Rogério gritou do outro lado. "Patrícia, Alzira Tavares é dona da fazenda Santa Rita. Ela tem mais dinheiro que metade dos políticos dessa região somados. E você... O telefone escorregou da mão de Patrícia e caiu no tapete felpudo do quarto. Por um momento, ela achou que fosse desmaiar. Naquele mesmo instante, do outro lado da cidade, Alzira estava sentada na varanda de sua casa de fazenda. A construção era simples por fora, madeira, telha colonial, nada ostensivo, mas confortável, cheirando a café fresco e bolo de fubá que esfriava na cozinha. Ao seu lado estava Dr. Ernesto, seu advogado há mais de 15 anos. Um homem sério, de óculos redondos e pasta de couro surrada. "Então, dona Alzira", ele dizia enquanto organizava papéis sobre a mesinha de vime, "a senhora tem certeza dessa decisão? Uma vez que assinarmos, não há volta." Alzira tomou um gole de café e olhou para o horizonte onde o sol já subia forte. Lá embaixo, na pastagem, as vacas leiteiras procuravam sombra. Um João de Barro terminava seu ninho no galho da jabuticabeira. A vida seguia seu curso natural, sem pressa. "Tenho certeza, Dr. Ernesto. Já deveria ter feito isso antes."
Mas a senhora sabe que isso vai causar um impacto considerável na cidade? Eu sei, e talvez seja exatamente o impacto que algumas pessoas precisam. O advogado assentiu e abriu uma pasta. Muito bem, então vamos revisar. A senhora está doando 10 alqueires de terra para a construção do novo posto de saúde, correto? Correto. O terreno de frente para a rodovia, aquele bem plano. E está reativando o fundo de bolsas de estudo que seu falecido marido, o senhor Joaquim, tinha criado? Sim, quero que 5 jovens da cidade possam estudar em boas universidades todo ano. Curso completo, moradia, tudo pago. Doutor Ernesto sorriu pela primeira vez. Seu Joaquim ficaria orgulhoso, dona Alzira. Os olhos de Alzira brilharam úmidos. Ele sempre dizia que dinheiro parado é dinheiro morto, que a gente está de passagem nesse mundo e tem que deixar ele melhor do que encontrou. E quanto à outra questão, o advogado hesitou, tirando os óculos para limpar. A senhora tem certeza que quer ir adiante com a investigação? Alzira ficou séria. Absoluta. Se o que eu desconfio é verdade, muita gente vai se surpreender, principalmente a Patrícia. Pode levar algumas semanas. Eu esperei 35 anos. Posso esperar mais algumas semanas. Doutor Ernesto a olhou com curiosidade, mas sabia que quando Alzira tinha aquele olhar distante, estava revivendo memórias que preferia não compartilhar. Pelo menos, não ainda. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a casa de Patrícia estava em completo caos. Rogério tinha voltado para casa e agora andava de um lado para o outro da sala, a gravata frouxa, suor escorrendo pelas têmporas apesar do ar-condicionado gelado. Você precisa se desculpar, ele dizia pela 10ª vez, imediatamente, antes que isso vire uma bola de neve maior. Eu me desculpar? Rogério, como eu ia saber que aquela mulher mal vestida era dona de fazenda? Isso não importa. Você humilhou uma idosa em público. Tem vídeo, Patrícia, vídeo. Eu sou vereador, isso pode acabar com minha carreira. Sua carreira? E a minha reputação? Que reputação? Todo mundo já sabe que você é uma... Ele se interrompeu, mas o silêncio que se seguiu foi eloquente demais. Patrícia sentiu lágrimas de raiva, não de arrependimento, queimar em seus olhos. Diga, termine a frase. Rogério passou a mão no rosto. Olha, vamos resolver isso. Você vai até a fazenda, pede desculpas à dona Alzira, oferece uma cesta cara, sei lá, e torce para ela ser generosa. Eu não vou me humilhar assim, não? Então, Rogério pegou o celular e mostrou a tela para ela. Então, leia isso. É um comunicado que acabou de sair no site da prefeitura. Dona Alzira está doando 10 alqueires de terra e criando um fundo milionário de bolsas de estudo. Ela vai receber medalha de honra ao mérito na Câmara na semana que vem. Na minha Câmara, Patrícia. E todos os vereadores vão estar lá aplaudindo a mulher que você chamou de mendiga. O celular quase escorregou das mãos de Patrícia novamente. Ela releu o comunicado 3 vezes, mas as palavras continuavam as mesmas, dançando na tela como uma sentença de morte social. Ela começou, mas não sabia como terminar. Você vai até lá amanhã de manhã, Rogério disse. Vai de joelho se for preciso. Porque se você não consertar isso, eu não sei o que vai acontecer com a gente nessa cidade. Patrícia assentiu, muda, sentindo o peso da humilhação que ela mesma tinha criado. Mas nenhum dos dois imaginava que aquela visita revelaria algo muito maior que um simples pedido de desculpas. Algo que estava enterrado há mais de 3 décadas e que, quando viesse à luz, abalaria não só a família de Patrícia, mas toda a estrutura de mentira sobre a qual sua vida tinha sido construída. O que será que Dona Alzira descobriu sobre o passado de Patrícia? E por que ela esperou 35 anos? A próxima reviravolta vai deixar você sem palavras. O sábado amanheceu nublado, com aquelas nuvens pesadas que ameaçam chuva, mas não cumprem a promessa. Patrícia mal tinha dormido.
Passou a noite toda imaginando como seria aquela visita, ensaiando desculpas que não saíam convincentes nem para ela mesma. Às 8 da manhã, ela estava em frente ao espelho do banheiro, tentando esconder as olheiras com corretivo. Tinha escolhido uma roupa simples, para os padrões dela: calça de linho bege, blusa branca, sapatos baixos, nada de joias chamativas. Rogério tinha sido claro: você não pode parecer aquela megera do vídeo. A estrada de terra para a fazenda Santa Rita serpenteava por entre pastagens verdejantes. O GPS do celular tinha parado de funcionar a 3 quilômetros, mas Patrícia seguiu as placas improvisadas pregadas em mourões de cerca. Faz Santa Rita 5 quilômetros, faz Santa Rita 2 quilômetros. Quanto mais ela se aproximava, mais seu estômago se revirava. A humilhação de estar ali, tendo que se desculpar, doía mais que qualquer coisa. Patrícia não estava acostumada a pedir desculpas. Geralmente era ela quem recebia as desculpas dos outros. O celular da fazenda estava aberto. Uma placa de madeira desbotada anunciava Fazenda Santa Rita, Start 1967. Patrícia seguiu pela estradinha ladeada de árvores antigas até avistar a casa-sede. Era uma construção simples, térrea, com varanda ampla e cadeiras de balanço. Vasos com flores coloridas enfeitavam os cantos. Um cachorro vira-lata dormia ao sol próximo à escada. Galinhas tiçavam soltas pelo terreiro. Nada ali gritava riqueza, mas tudo respirava vida. Alzira estava na varanda, regando as samambaias. Vestia outro vestido simples, chinelos de dedo, um chapéu de palha protegendo o rosto do sol que teimava em aparecer entre as nuvens. Quando viu o carro de Patrícia se aproximando, não demonstrou surpresa. Patrícia desceu do carro com as pernas bambas. O cheiro de terra molhada, esterco e capim era forte, e tão diferente do ar-condicionado perfumado de sua casa que ela quase teve ânsias. "Bom dia!" Alzira cumprimentou com a mesma voz calma de sempre, pousando o regador. Bom dia, dona Alzira." Patrícia forçou as palavras para fora. "Sobe aqui, filha. Acabei de fazer café fresco e tem bolo de fubá." Patrícia subiu os degraus de madeira que rangeram sob seus pés. A varanda cheirava a café forte e terra. Alzira apontou para uma das cadeiras de balanço. "Senta, deve ter vindo de longe." "Eu vim pedir desculpas." Patrícia soltou de uma vez, como quem arranca um band-aid. "Pelo que aconteceu na prefeitura, eu não sabia quem a senhora era aí. E se soubesse, teria me tratado diferente?" Alzira a interrompeu suavemente, servindo café em canecas de alumínio esmaltado. Patrícia abriu a boca e fechou. A pergunta tinha atingido em cheio algo que ela não queria admitir. "Porque veja bem, minha filha", Alzira continuou, sentando-se na cadeira ao lado. "O problema não foi você não saber que eu tinha dinheiro. O problema foi você achar que alguém não merece respeito só porque não tem." "Eu sei, foi horrível da minha parte." Patrícia engoliu em seco. As palavras saíam mecânicas, como um texto decorado. "Peço perdão pela forma como agi, foi preconceituosa e cruel." Alzira tomou um gole do café e ficou em silêncio por um momento, apenas balançando suavemente na cadeira. O rangido da madeira e o canto dos pássaros eram os únicos sons. "Você sabe por que eu uso essas roupas velhas?" Ela finalmente perguntou. Patrícia sacudiu a cabeça, confusa com a mudança de assunto. "Quando meu Joaquim morreu, há 15 anos, eu descobri que ele mantinha um projeto secreto. Todo mês, ele separava parte do lucro da fazenda e doava anonimamente para famílias necessitadas. Pagava consultas médicas, remédios, ajudava com aluguel. Às vezes eram 20 famílias por mês, outras vezes 30. Os olhos de Alzira brilharam com lágrimas contidas. "Ele nunca me contou porque não queria reconhecimento, apenas queria ajudar. Quando descobri, continuei o projeto. Mas percebi que se eu andasse com roupas caras, dirigisse carro novo, as pessoas iam começar a perguntar de onde vinha o dinheiro para tanto luxo. E aí o projeto deixaria de ser anônimo."
Patrícia sentiu algo estranho no peito, talvez vergonha, talvez admiração, talvez as duas coisas misturadas. Então, escolhi viver simples, Alzira continuou. Não porque sou obrigada, mas porque prefiro assim. Prefiro ajudar alguém a pagar uma cirurgia do que comprar um colar de pérolas. Prefiro dar bolsa de estudo para uma criança do que trocar de carro todo ano. Mas a senhora não precisa se privar assim, Patrícia murmurou. Não é privação quando você escolhe, filha. É liberdade. O silêncio que se seguiu foi diferente, não constrangedor, mas reflexivo. Patrícia olhou para suas próprias mãos, para as unhas perfeitamente feitas, o anel de brilhante que custou o equivalente a um carro popular. Você já se inscreveu no canal? Se ainda não se inscreveu, aproveita agora. Toda semana tem histórias que tocam o coração. Dona Alzira, Patrícia finalmente disse, a voz um pouco mais genuína. Eu sinto muito, de verdade, não só por não saber quem a senhora era, mas por ter sido tão cruel com outro ser humano. Alzira estudou por um longo momento, então lentamente assentiu. Aceito suas desculpas, mas quero que você entenda uma coisa. Perdoar não significa esquecer. E tem uma razão maior pela qual eu estava te esperando. Esperando? O coração de Patrícia acelerou. Verás, quando você me expulsou daquele jeito da prefeitura, algo clicou na minha cabeça. Seu rosto, seu jeito arrogante, aquele sobrenome, Mendonça, me lembrou de alguém do meu passado. Patrícia sentiu a boca ficar seca. Do seu passado? Sim, faz tempo, muito tempo. Então pedi para meu advogado fazer umas investigações e descobri coisas interessantes sobre sua família, Patrícia. Coisas que você provavelmente nem imagina. O vento mudou de direção, trazendo o cheiro de chuva que finalmente se aproximava. As nuvens ficaram mais escuras. O cachorro que dormia no sol levantou a cabeça e correu para debaixo da varanda. Que coisas! Patrícia sussurrou. Alzira se levantou e caminhou até a beirada da varanda, olhando para o céu carregado. Quando falou novamente, sua voz carregava um peso de décadas. Você conhece a história real da sua mãe, Patrícia? De onde ela veio? Como ela conheceu seu pai? Claro, minha mãe era de família tradicional de São Paulo, veio para cá quando casou com meu pai. Não. Alzira se virou e havia algo nos olhos dela que fez Patrícia engolir em seco. Essa é a história que te contaram, mas não é a verdade. Sua mãe se chamava Carmélia, não chamava? O mundo pareceu girar. Como a senhora sabe o nome da minha mãe? Porque eu conheci sua mãe, filha. Conheci muito bem. Os primeiros pingos de chuva começaram a cair, salpicando o chão de terra batida do terreiro. O vento trouxe o cheiro forte de temporal. Aliás, Alzira disse, e sua voz era suave, mas firme, eu conheci sua mãe, porque ela trabalhava aqui, na fazenda Santa Rita. Ela era minha empregada. O quê? A mãe de Patrícia trabalhou como empregada na fazenda? Que outros segredos Dona Alzira ainda não revelou? Continue para descobrir a verdade que vai virar a vida de Patrícia de cabeça para baixo. A chuva caía agora em cortina pesada, tamboreando no telhado de zinco com um barulho ensurdecedor. Mas Patrícia mal ouvia. As palavras de Alzira ecoavam em sua cabeça como um sino quebrado. Ela era minha empregada. Isso não pode ser verdade, Patrícia balbuciou, sentindo as pernas fraquejarem. Minha mãe era de família tradicional, tinha educação, estudou em colégio de freiras. Senta, filha, antes que você caia, Alzira disse com gentileza, guiando Patrícia de volta para a cadeira de balanço. Vou te contar uma história que começou há 36 anos. Alzira se sentou também, as mãos pousadas sobre o colo, os olhos perdidos em memórias distantes. Era 1989. Eu e Joaquim éramos recém-casados, tocando essa fazenda com a cara e a coragem.
Precisávamos de alguém para ajudar na casa, porque eu passava o dia inteiro lidando com os animais e a plantação. Foi quando Carmélia chegou. A chuva diminuiu um pouco, permitindo que a voz de Alzira flutuasse mais clara pelo ar úmido. Ela tinha 20 anos, era magra como um graveto, com olhos assustados e uma mala de papelão amarrada com barbante. Disse que vinha de uma cidadezinha no norte do estado, que a família era pobre, que precisava de trabalho e moradia. Não perguntamos muito, naquela época muita gente andava assim, procurando recomeçar longe de casa. Patrícia estava paralisada, as unhas cravadas nos braços da cadeira. Carmélia era boa pessoa, Alzira continuou, um meio sorriso triste nos lábios. Trabalhadora, dedicada, aprendeu rápido tudo que eu ensinava. À noite, depois do serviço, ela estudava sozinha com livros que eu emprestava. Tinha sede de conhecimento aquela menina, queria ser mais que era. Então, tudo que minha mãe me contou era mentira? A voz de Patrícia saiu quebrada. Não sei o que ela te contou, filha, só sei o que eu vi. Carmélia morou aqui 2 anos, dormia num quarto nos fundos, comia na nossa mesa, era quase como família. Até que... Alzira fez uma pausa, como se as próximas palavras custassem caro para sair. Até que ela conheceu seu pai, Altamiro Mendonça. O nome do pai fez Patrícia estremecer. Altamiro tinha morrido quando ela tinha 12 anos, mas ela guardava dele a imagem de um homem sério, trabalhador, dono de uma loja de material de construção no centro da cidade. Altamiro apareceu aqui na fazenda para vender cimento para Joaquim. Era um rapaz bonito, bem falante, ambicioso e ficou encantado com Carmélia na primeira vez que a viu. Alzira levantou e caminhou até a beirada da varanda, observando a chuva que agora caía mansa. Começaram a namorar escondido. Carmélia vinha me pedir folga, dizendo que ia visitar uma prima na cidade, mas eu sabia que era para encontrar com ele. Joaquim dizia que eu devia interferir, mas eu pensava, quem sou eu para atrapalhar um amor? A voz de Alzira ficou mais tensa. Mas Altamiro tinha vergonha dela, vergonha de namorar uma empregada doméstica. Ele vinha aqui buscar ela sempre depois que escurecia, para ninguém ver. Nunca a levava em lugares públicos da cidade. Carmélia sofria com isso, mas estava apaixonada demais para enxergar. Patrícia sentia lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, mas não as limpava. Precisava ouvir, mesmo que cada palavra fosse uma facada. Depois de 1 ano de namoro, Carmélia descobriu que estava grávida. O coração de Patrícia quase parou. Ela veio me contar chorando, desesperada. Disse que Altamiro ia assumir o filho, que iam casar. Eu acreditei nela, quis acreditar. Mas 3 dias depois, ela sumiu. Levou suas coisas de madrugada e foi embora sem nem se despedir. E aí, Patrícia mal conseguia falar. Aí, 2 meses depois, recebi um convite de casamento. Altamiro Mendonça e Carmélia Tavares, sim, ela usava meu sobrenome porque trabalhava aqui, se casavam na igreja matriz. Fiquei feliz por ela. Fui ao casamento, levei um presente. Carmélia estava com uma barriguinha discreta, mas dava para notar. Ela me abraçou na saída da igreja e sussurrou. Obrigada por tudo, dona Alzira, mas por favor, não conte para ninguém que trabalhei com a senhora. Altamiro inventou que eu sou de família de São Paulo. É melhor assim. A revelação caiu como um raio. Patrícia entendeu tudo de uma vez. Sua vida inteira tinha sido construída sobre uma mentira. A mãe que ela pensava ser de família tradicional era uma empregada doméstica que tinha escondido suas origens. O pai que ela achava tão honrado tinha obrigado a esposa a negar seu passado. Respeitei o pedido dela, Alzira disse. Nunca contei para ninguém. Vi Carmélia de longe algumas vezes pela cidade, sempre bem vestida, cabelo no salão, fingindo ser quem não era. Ela me cumprimentava com um aceno de cabeça e desviava o olhar, como se fôssemos estranhas. Doeu, mas entendi.
Ela tinha feito sua escolha. Por que está me contando isso agora? Patrícia perguntou, a voz embargada. Alzira voltou a sentar, olhando Patrícia com uma intensidade que a deixou desconfortável. Porque quando você me humilhou naquela prefeitura, chamando de mendiga, tratando como lixo, eu vi sua mãe em você. Vi a mesma vergonha de gente simples, o mesmo desprezo por quem tem menos. E entendi que Carmélia te criou com essa mentira toda, te ensinou a ter vergonha de onde veio, a achar que aparência e status é o que importa. As palavras eram duras, mas Alzira as dizia com tristeza, não com raiva. Sua mãe tinha tanto medo de ser descoberta que criou você para desprezar exatamente o que ela foi. E isso é a coisa mais triste que eu já vi. Patrícia soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Todas as lembranças da infância voltaram diferentes agora. A mãe sempre preocupada com as aparências, nunca deixando Patrícia brincar com qualquer criança, sempre enfatizando que elas eram diferentes, melhores. A obsessão com roupas de marca, com frequentar os lugares certos, com ser vistas com as pessoas certas. Tudo era um castelo de cartas construído sobre o medo de que alguém descobrisse a verdade. Ela já sabia que você conhecia o segredo? Patrícia perguntou entre soluços. Não sei. Carmélia morreu há quantos anos? 7. Câncer. Então, ela levou esse peso até o fim. Que tristeza. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da chuva diminuindo e dos pássaros que voltavam a cantar. Mas tem mais uma coisa que você precisa saber, Alzira disse, e o tom de sua voz fez Patrícia erguer os olhos rapidamente. O quê? Seu pai, Altamiro, não era quem você achava que era. O quê? Seu pai, Altamiro, não era quem você achava que era. Que outro segredo sobre o pai de Patrícia está prestes a ser revelado? A história está apenas começando a mostrar suas camadas mais profundas. Continue para descobrir a verdade completa. A chuva tinha parado completamente, deixando apenas o cheiro de terra molhada e o som de água pingando do telhado. Patrícia limpou o rosto com as costas das mãos, manchando a maquiagem cara que tinha aplicado com tanto cuidado pela manhã. O que você quer dizer com "meu pai não era quem eu achava"? Alzira suspirou fundo, como quem está prestes a abrir uma porta que ficou trancada por tempo demais. Você se lembra de seu pai ter deixado alguma herança significativa quando morreu? A pergunta pegou Patrícia de surpresa. Ele deixou a loja, algumas economias. Não era muito, mas deu para pagar os estudos dele e da minha irmã, e sobrou um pouco. E você nunca achou estranho que um dono de loja de material de construção numa cidade pequena tivesse economias suficientes para bancar 2 cursos universitários? Patrícia abriu a boca, mas não tinha resposta. Nunca tinha parado para pensar nisso. Seu pai tinha outros negócios, Patrícia. Negócios que ele escondia de todo mundo, inclusive de sua mãe. Alzira entrou na casa e voltou com uma caixa de papelão velha. Dentro havia documentos amarelados pelo tempo, fotos antigas, recortes de jornal. Depois que você me humilhou, pedi ao Dr. Ernesto que investigasse sua família. Foi quando descobrimos isso tudo. Ela espalhou os papéis sobre a mesinha de vime. Patrícia se inclinou para ver, o coração batendo descompassado. O primeiro documento era uma escritura de terreno datada de 1995, 5 anos antes da morte de Altamiro. O terreno ficava na saída da cidade, onde hoje havia um posto de gasolina e uma lanchonete movimentada. Seu pai comprou esse terreno por uma ninharia de um fazendeiro falido, Alzira explicou. Na época, ninguém achava que aquela região ia se desenvolver, mas ele sabia que a nova rodovia ia passar por ali. Como sabia? Porque ele tinha contatos na prefeitura que vazavam informações privilegiadas. Isso é ilegal, Patrícia sussurrou. E era só o começo.
Alzira mostrou outros documentos, mais terrenos comprados antes de anúncios públicos de obras, contratos de fornecimento com preços superfaturados, notas fiscais falsas. Altamiro era sócio oculto de várias empresas, Alzira continuou. Ele usava testas de ferro, pessoas que emprestavam o nome em troca de dinheiro. A loja de material de construção era só fachada. O dinheiro de verdade vinha dessas negociatas todas. Sistema. Patrícia sentia o chão desaparecer sob seus pés pela segunda vez naquela manhã. O pai que ela idolatrava, que sempre dizia para ela ser honesta e trabalhadora, era um corrupto. Mas o pior não é isso, Alzira disse, pegando um recorte de jornal amarelado. Veja isso. Era uma notícia de 1998. Empresário morre em acidente de carro na BR-343. Patrícia leu a reportagem, sem entender a princípio. Um tal de Roberto Fonseca tinha morrido quando seu carro capotou numa curva da rodovia. Eu não entendo. Quem era esse homem? Roberto Fonseca era sócio de verdade de seu pai em alguns negócios. Até que eles brigaram. Roberto descobriu que Altamiro estava desviando dinheiro, fazendo contratos sem o conhecimento dele. Roberto ameaçou expor tudo, ir na polícia, acabar com a reputação de Altamiro. O silêncio era tão pesado que Patrícia podia ouvi-lo nos ouvidos como um zunido. Uma semana depois, Roberto morreu nesse acidente. O carro capotou numa curva que ele fazia todo dia há 10 anos. Os freios falharam. Você está insinuando que meu pai? Não estou insinuando nada, só estou te mostrando os fatos. Logo depois da morte de Roberto, Altamiro vendeu todas as propriedades que tinham em conjunto, embolsou o dinheiro todo e ninguém mais falou no assunto. Patrícia estava tremendo. Cada revelação era pior que a anterior. Sua vida inteira, tudo que ela achava que sabia sobre sua família, era uma grande mentira construída sobre vergonha, corrupção e talvez até coisa pior. Por que você está me contando tudo isso? Ela finalmente perguntou. É para me destruir, para se vingar do que eu fiz com você? Alzira olhou com uma expressão que Patrícia não conseguia decifrar. Não era raiva, não era satisfação. Era algo mais próximo de compaixão. Não, filha, estou te contando porque você precisa entender uma coisa. Você passou a vida toda olhando para baixo, desprezando quem tem menos, achando que sua família era melhor que os outros. Mas a verdade é que sua família foi construída sobre mentiras e vergonha. Sua mãe tinha vergonha de ser pobre. Seu pai tinha vergonha de ser corrupto. E você herdou essa vergonha toda sem nem saber. Patrícia soluçou novamente, mas agora era diferente. Não era só tristeza. Era uma espécie de libertação dolorosa, como quando você tira uma lasca funda da pele e dói, mas alivia ao mesmo tempo. O que eu faço agora? Ela perguntou como uma criança perdida. Agora você escolhe. Pode continuar vivendo de aparências, escondendo quem você é, desprezando os outros para se sentir melhor. Ou pode aceitar a verdade, por mais feia que seja, e construir algo novo em cima dela, algo verdadeiro. Alzira se levantou e trouxe mais café, agora frio, mas Patrícia bebeu mesmo assim, precisava de algo para fazer com as mãos trêmulas. Sabe o que é engraçado? Alzira disse, voltando a se sentar. Sua mãe trabalhou aqui. Ela varreu esse chão onde você está pisando, lavou roupa naquele tanque ali atrás, fez comida naquela cozinha. E não tinha nada de vergonhoso nisso. Era trabalho honesto, digno. Mas ela preferiu inventar uma história, casar com um homem que era corrupto e criar você numa mentira. E minha irmã, ela sabe de tudo isso? Não sei. Isso é algo que você vai ter que descobrir. Patrícia pensou em Fernanda, 2 anos mais nova, que morava em outra cidade e com quem ela mal conversava. As duas tinham se distanciado nos últimos anos por motivos que Patrícia nunca tinha entendido direito. Agora se perguntava se Fernanda não sabia de algo, não desconfiava. Dona Alzira,
Patrícia disse depois de um longo silêncio. Por que você guardou tudo isso? Esses documentos, essas informações sobre meu pai? Porque sou fazendeira, filha. Fazendeiro aprende cedo o que você planta hoje para colher amanhã. Eu não guardei essas coisas para te prejudicar. Guardei porque aprendi na vida que a verdade sempre vem à tona. Sempre. E quando ela vem, é melhor ter provas do que depender de memória. O sol estava aparecendo entre as nuvens, fazendo o chão molhado brilhar. O cachorro vira-lata saiu de debaixo da varanda e se esticou preguiçosamente. Agora, Alzira disse, juntando os documentos de volta na caixa, você precisa decidir o que vai fazer com tudo isso. Mas antes de ir embora, quero que você entenda uma coisa. Ela segurou as mãos de Patrícia, mãos macias com unhas perfeitas, entre as suas, mãos calejadas, marcadas pelo trabalho duro. Você não é suas mentiras. Você não é os erros dos seus pais. Você pode ser melhor que tudo isso. Mas para isso, vai ter que fazer algo que sua família nunca fez. Vai ter que ter coragem de ser verdadeira. Patrícia conseguirá encontrar essa coragem? E que outros segredos ainda estão escondidos? A história está longe de terminar. Patrícia dirigiu de volta para casa no piloto automático. Suas mãos seguravam o volante, seus pés pressionavam os pedais, mas sua mente estava em outro lugar, ou talvez em vários lugares ao mesmo tempo. No quarto dos fundos da fazenda Santa Rita, onde sua mãe dormia quando ela empregada. Na loja de material de construção do pai, que agora ela via com outros olhos. Na igreja onde seus pais se casaram, construindo uma mentira que duraria décadas. Quando chegou em casa, já passava das 14h. Rogério estava na sala, assistindo um jogo de futebol com o volume alto. Nem se virou quando ela entrou. E aí? Ele perguntou, os olhos grudados na televisão. Conseguiu se desculpar? A megera te perdoou? A palavra megera ecoou na cabeça de Patrícia. Há uma semana, ela mesma teria usado esse termo. Talvez até uma palavra pior. Mas agora, depois de tudo que tinha ouvido, tudo que tinha descoberto, ela me perdoou. Patrícia respondeu baixinho, deixando a bolsa no sofá. Ótimo. Então posso dar como encerrado esse escândalo ridículo. Já estava virando piada na Câmara. Lá vem o vereador cuja mulher expulsou a dona Alzira da prefeitura. Constrangedor. Patrícia olhou para o marido. Realmente olhou, como se o estivesse vendo pela primeira vez. Rogério tinha 46 anos, barriga de cerveja mal disfarçada pela camisa polo, cabelo começando a ficar ralo no topo da cabeça. Era vereador há 3 mandatos, mas o que exatamente ele tinha feito pela cidade nesses 12 anos? Ela não saberia dizer. Você sabia que minha mãe foi empregada doméstica antes de casar com meu pai? Ela soltou de repente. Rogério finalmente tirou os olhos da TV. O quê? Que absurdo é esse? Não é absurdo. É verdade. Ela trabalhou na fazenda Santa Rita, a mesma fazenda da dona Alzira. Patrícia, você bateu a cabeça? Sua mãe era de família de São Paulo. Você mesma sempre contou isso. Era mentira. Tudo mentira. Minha mãe era pobre, meu pai a fez esconder isso, e eu cresci acreditando numa fantasia. Rogério desligou a TV e se levantou, passando a mão pelo rosto num gesto de irritação. Olha, seja lá o que a dona Alzira encheu sua cabeça hoje, esquece. Provavelmente ela está confusa, misturando as coisas. Velhos fazem isso. Ela tem 73 anos e a cabeça mais lúcida que a sua e a minha juntas, Patrícia retrucou, surpresa com a própria rispidez. Ei, pega leve no tom. Rogério apontou o dedo para ela. Eu não sou seu empregado. A palavra empregado saiu com tanto desdém que Patrícia sentiu algo se romper dentro dela. Quantas vezes ela mesma tinha usado esse tom? Quantas vezes tinha tratado garçons, faxineiras, motoristas como se fossem menos humanos que ela? Não, você não é, ela disse, a voz começando a tremer, não de medo, mas de raiva acumulada. Mas sabe o que você é? Você é um vereador medíocre, que nunca fez nada de relevante nessa cidade. Você só se elegeu porque surfou na reputação do meu pai, que era corrupto. Você só continua se elegendo porque usa meu sobrenome e minhas conexões sociais. Rogério arregalou os olhos.
Corrupto? Você enlouqueceu de vez? Seu pai era um homem respeitado, trabalhador. Meu pai era corrupto, Patrícia gritou, e foi a primeira vez que ela gritou com o marido em 16 anos de casamento. Ele comprava informações privilegiadas, superfaturava contratos, usava testas de ferro. E sabe de uma coisa? Você é igualzinho a ele. Como você ousa? Não me interrompe. Eu passei a manhã inteira descobrindo verdade sobre minha família, sobre quem eu realmente sou. E agora estou aqui, olhando para você e percebendo que meu casamento é tão falso quanto a história que minha mãe inventou. Rogério ficou vermelho, as veias do pescoço saltadas. Você está histérica. Vai tomar um calmante. Não estou histérica. Estou lúcida pela primeira vez em anos. Você não me ama, Rogério. Você nunca me amou. Você casou com meu sobrenome, com minhas conexões, com a imagem que eu projetava. E você, ele retrucou, a voz cheia de veneno. Você me amava? Ou casou comigo porque eu era vereador, porque te dava status, porque podíamos desfilar juntos pelos eventos da cidade? A pergunta caiu como um soco no estômago, porque Patrícia não tinha resposta. Ou melhor, tinha, mas não era a resposta que ela gostaria de dar. Eu não sei, ela admitiu, as lágrimas voltando. Eu não sei porque eu não sei quem eu sou de verdade. Passei a vida inteira sendo a filha que minha mãe queria que eu fosse, a esposa que você precisava que eu fosse, a socialite que a cidade esperava que eu fosse. Mas quem sou eu de verdade? Não faço ideia. Rogério riu, mas era um riso amargo, sem alegria. Ótimo, maravilhoso. Minha mulher está tendo uma crise existencial, exatamente o que eu precisava. Não é sobre você, Patrícia explodiu novamente. Pelo amor de Deus, nem tudo é sobre você. É sobre mim, sobre eu ter passado 42 anos vivendo uma mentira. Então o que você quer? Quer que eu bata palmas para sua jornada de autoconhecimento? Quer que eu apoie enquanto você decide quem você é de verdade? Eu quero que você ouça, eu quero que você pare um minuto de pensar em sua carreira política, em sua imagem, em suas necessidades e tente me entender. Entender o quê? Que você humilhou uma senhora rica e agora está com crise de consciência? Que descobriu uns segredos de família e agora quer revolucionar sua vida? Cresce, Patrícia. Todo mundo tem esqueleto no armário. Todo mundo tem parente que fez coisa errada. Você não é especial por ter descoberto isso. As palavras doeram mais do que um tapa. Patrícia olhou para o homem com quem tinha dividido uma cama por 16 anos e sentiu que estava olhando para um estranho. Você tem razão, ela disse baixinho. Eu não sou especial, mas posso tentar ser melhor. Posso tentar ser verdadeira. Ah, me poupe desse discurso de autoajuda barato, Rogério bufou, pegando as chaves. Vou sair. Quando eu voltar, espero que você tenha voltado ao normal. Ele saiu batendo a porta. O barulho ecoou pela casa vazia, misturando-se com o som do ar-condicionado e o tic-tac do relógio da sala. Patrícia se deixou cair no sofá, sentindo o peso de todas as revelações do dia. Sua mãe tinha sido empregada doméstica. Seu pai tinha sido corrupto, talvez até assassino. Seu casamento era uma farsa. Sua vida inteira era construída sobre aparências e mentiras. E a pior parte, ela tinha perpetuado tudo isso. Tinha olhado para Dona Alzira e visto apenas uma mulher mal vestida, não a pessoa por trás das roupas. Tinha julgado, condenado, humilhado, tudo porque tinha aprendido desde criança que a aparência era tudo que importava. O celular vibrou. Era uma mensagem de Silvana. Amiga, vi que você foi na fazenda. Como foi? Ela aceitou as desculpas? Patrícia olhou para a mensagem por um longo tempo. Então, lentamente digitou. Foi muito além de desculpas. Preciso te contar algo. Pode vir aqui? A resposta veio imediata. Já estou indo. Patrícia jogou o celular ao lado e fechou os olhos. Pela primeira vez na vida, ia contar a verdade para alguém. A verdade completa, sem filtros, sem maquiagem.
e não fazia ideia se isso ia libertá-la ou destruí-la. Talvez as duas coisas. O que Silvana dirá quando souber de tudo? E o que Patrícia fará com todas essas descobertas? A transformação está apenas começando. Silvana chegou meia hora depois, com 2 potes de sorvete e uma garrafa de vinho. Vim preparada para qualquer tipo de notícia, ela disse, entrando na casa e dando um abraço apertado em Patrícia. Elas se sentaram na cozinha, não na sala formal onde Patrícia sempre recebia visitas, mas na cozinha mesmo, com suas cadeiras simples e o cheiro de café que sempre pairava no ar. Era mais íntimo assim, mais honesto. E então Patrícia contou tudo, cada palavra, cada revelação, cada segredo que Alzira tinha desenterrado. Silvana ouviu em silêncio, o rosto passando por todas as expressões possíveis: choque, incredulidade, tristeza, raiva. Meu Deus, Patrícia, ela disse quando a amiga terminou, eu não sei nem o que dizer. Ninguém sabe, nem eu. Silvana tomou um longo gole de vinho. Mas sabe o que é mais louco nisso tudo? Eu sempre achei esquisito seu pai ter tanto dinheiro guardado. Loja de material de construção não dá tanto lucro assim. Mas todo mundo aceitava como verdade porque... Bem, porque ninguém questiona essas coisas em cidade pequena. Exatamente. Todo mundo finge que não vê. Todo mundo finge que acredita. E sua mãe... Nossa, coitada da Carmélia, imagina viver com esse peso, esconder quem você é a vida inteira. Patrícia assentiu, as lágrimas voltando. O pior é que eu fazia a mesma coisa. Escondia qualquer coisa que não fosse perfeita, que não fosse apresentável, e transmitia isso para meus filhos. Ela parou. Os filhos. Pedro, de 15 anos, e Laura, de 12. Como eles reagiriam a tudo isso? Você vai contar para eles? Silvana perguntou, como se lesse seus pensamentos. Não sei. Como você conta para seus filhos que a vida deles foi uma mentira? Mas foi? Silvana ponderou. Quer dizer, seus filhos são reais. O amor que você tem por eles é real. O resto é história de família. Todo mundo tem. Mas não todo mundo tem um avô corrupto e uma avó que teve vergonha de suas origens a ponto de inventar uma vida inteira. Elas ficaram em silêncio por um momento, apenas o som das colheres raspando no fundo dos potes de sorvete. Sabe o que você precisa fazer? Silvana finalmente disse. Precisa conversar com sua irmã. A Fernanda merece saber. Mas antes que Patrícia pudesse ligar para a irmã, a cidade descobriu. Na segunda-feira de manhã, um jornal local publicou uma matéria sobre a doação de terras de Dona Alzira. Era uma reportagem positiva, exaltando a generosidade da fazendeira. Mas no final, tinha um parágrafo que fazia menção ao incidente na prefeitura e como pessoas preconceituosas julgam pela aparência. Não mencionava a Patrícia pelo nome, não precisava. Todo mundo em Vale do Cedro sabia de quem estavam falando. Os comentários na página online do jornal explodiram. Vergonhoso o que fizeram com Dona Alzira. Gente rica se acha demais nessa cidade. A Patrícia sempre foi metida. Agora apareceu alguém mais rica que ela para botar no lugar. Mas havia outros comentários também, vindos de pessoas mais velhas da cidade. É engraçado, sempre achei que a mãe da Patrícia tinha cara de quem veio de baixo. Agora entendo. Meu pai trabalhou na fazenda Santa Rita nos anos 80. Ele lembra da Carmélia. Então era ela. Família Mendonça sempre teve uns negócios estranhos. O Altamiro morreu, mas as dívidas morais ficaram. As fofocas começaram a circular como fogo em capim seco. Na padaria, no mercado, na praça, em todo lugar as pessoas cochichavam. Algumas com pena de Patrícia.
outras com satisfação cruel de ver alguém importante sendo desmascarada. Pedro e Laura chegaram da escola chorando na terça-feira. Mãe, os meninos estão dizendo coisas horríveis sobre a vovó Carmélia, Laura soluçava. Dizendo que ela foi empregada, que ela mentiu sobre tudo. Pedro, mais velho e tentando ser forte, tinha os punhos cerrados e os olhos vermelhos. É verdade, mãe, a vovó mentiu? Patrícia abraçou os 2 filhos, sentindo o coração se partir. Era exatamente o que ela tinha temido. Sentem aqui, ela disse, guiando-os para o sofá. Eu preciso contar uma coisa para vocês. E contou. Adaptou a história para a idade deles, omitiu as partes mais pesadas sobre o avô, mas foi honesta sobre a avó. A vovó Carmélia era uma pessoa maravilhosa, ela disse, segurando as mãos dos filhos. Ela trabalhou muito, foi corajosa, lutou para ter uma vida melhor. Não tem nada de vergonhoso nisso. O que foi errado foi ela achar que precisava esconder, que precisava mentir. Mas por que ela mentiu? Laura perguntou com a inocência dos 12 anos. Porque ela tinha medo. Medo de ser julgada, de não ser aceita, de ser tratada como menos importante por causa de onde veio. Igual você fez com a dona Alzira, Pedro disse, e não havia julgamento na voz dele, apenas uma constatação triste. Patrícia engoliu em seco. Igual eu fiz com a dona Alzira. Naquela noite, Rogério não voltou para casa. Mandou uma mensagem dizendo que ia ficar no apartamento que mantinha na capital para evitar o circo que a cidade virou. Patrícia não sentiu falta dele. Na quarta-feira, ela fez algo que nunca tinha feito. Foi ao mercado Só Frutas, o mais barato da cidade, onde ela nunca punha os pés porque gente da nossa posição não compra ali. As pessoas a olharam. Algumas viraram o rosto, outras sussurravam. Mas a dona do mercado, Dona Íris, uma senhora negra de cabelos grisalhos, veio até ela com um sorriso gentil. Que bom te ver aqui, Patrícia. Precisa de ajuda? Eu só vim fazer compras. Então seja bem-vinda. Aqui todo mundo é igual. Todo mundo escolhe sua fruta, paga seu preço e vai embora. Escreve aí nos comentários. Dona Alzira merecia respeito desde o início. Vamos movimentar essa comunidade? A simplicidade da frase tocou Patrícia de um jeito que ela não esperava. Aqui, todo mundo é igual. Por que isso soava tão revolucionário? Porque ela tinha passado a vida inteira tentando ser diferente, superior. Enquanto escolhia tomates e descobrindo que não fazia ideia de como escolher um tomate bom, Patrícia percebeu algo. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava fingindo ser ninguém. Estava apenas sendo. E isso era ao mesmo tempo libertador e aterrorizante. No caminho de casa, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Patrícia, é a Fernanda. Sua irmã. Fazia quase um ano desde a última conversa real entre as duas. Fer, como você está? Acabei de falar com a Silvana. Ela me contou tudo. Sobre a mamãe, sobre o papai, sobre tudo. Patrícia encostou o carro, incapaz de dirigir enquanto conversava. Eu ia te ligar, eu juro, só estava tentando processar. Eu sei porque... Patrícia, eu já sabia. O mundo parou de girar. O quê? Eu descobri há 5 anos, por acaso, fuçando uns documentos velhos da mamãe depois que ela morreu. Encontrei cartas, fotos antigas, uma certidão de trabalho da fazenda Santa Rita. E quando confrontei o papai, antes dele morrer, ele confirmou tudo. Por quê? Por que você nunca me contou? A voz de Fernanda era pesada de culpa. Por que você era tão parecida com eles, Patrícia? Tão obcecada com aparências, com status? Tive medo de como você reagiria. E depois que o papai morreu, achei melhor deixar o passado enterrado. Mas você se afastou de mim, parou de me ligar, parou de vir nas festas.
porque não conseguia mais fingir, não conseguia mais participar daquele teatro todo de família perfeita, sabendo a verdade. Foi mais fácil me afastar. Patrícia estava chorando agora, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você devia ter me contado, Fer. Eu tinha direito de saber. Eu sei, e me arrependo, mas talvez você não estivesse pronta para ouvir. Talvez precisasse dessa humilhação toda, dessa descoberta traumática, para finalmente acordar. As palavras eram duras, mas Patrícia sabia que eram verdadeiras. Eu acordei, Fer. Acordei de um jeito brutal. E agora, o que você vai fazer? Patrícia olhou pela janela do carro. A cidade continuava ali, com suas casas simples, suas ruas de paralelepípedo, suas pessoas de verdade vivendo vidas de verdade. Agora eu vou começar de novo, do zero, do jeito certo. Mas começar de novo não seria tão simples quanto Patrícia imaginava, porque o passado tinha mais um segredo guardado, um segredo que mudaria tudo. 2 dias depois, Patrícia acordou com uma clareza que não sentia há anos. Era sexta-feira, o sol ainda estava nascendo e ela tinha uma decisão tomada. Ia voltar à fazenda Santa Rita. Mas dessa vez seria diferente. Nada de roupa de grife, nada de maquiagem pesada, nada de armadura social. Colocou uma calça jeans velha, uma camiseta simples, amarrou o cabelo num rabo de cavalo. Olhou-se no espelho e quase não reconheceu a mulher que a encarava de volta. Mas era um não reconhecimento bom, como descobrir um rosto esquecido que sempre esteve ali. A estrada para a fazenda estava diferente sob a luz suave da manhã. Patrícia dirigiu devagar, prestando atenção em coisas que nunca tinha notado antes. O jeito que a neblina pairava sobre os pastos, o canto dos pássaros que escapava pela janela entreaberta, o cheiro de terra e mato que vinha com o vento. Quando chegou, Alzira estava no curral, ajudando um veterinário a examinar uma vaca prenha. A fazendeira tinha as mãos sujas de lama, o vestido manchado, mas o rosto estava sereno. Patrícia, ela disse ao vê-la, sem demonstrar surpresa, achei que você ia voltar. Podemos conversar? Deixa eu terminar aqui. A mimosa está para parir e estou preocupada, mas se você quiser esperar, o café está fresquinho na cozinha. Patrícia assentiu e caminhou até a casa. A cozinha era simples, com fogão a lenha, armários de madeira pintados de azul claro, uma mesa grande no centro. Serviu-se de café na caneca de alumínio, a mesma de antes, e se sentou para esperar. Foi quando percebeu algo que tinha passado despercebido na primeira visita. Uma foto emoldurada na parede. Era antiga, desbotada, mas dava para ver claramente. Um homem forte, de bigode grosso e sorriso largo, abraçado a uma Alzira mais jovem. Ao lado deles, segurando um bolo, estava uma moça magra de olhos grandes. Patrícia se aproximou, o coração acelerando. Conhecia aqueles olhos. Era sua mãe. Carmélia, com no máximo 25 anos, sorrindo na cozinha da fazenda Santa Rita. Era aniversário do Joaquim, a voz de Alzira veio da porta. 1991. Sua mãe fez um bolo de chocolate de 3 andares. Ficamos comendo bolo por uma semana. Patrícia tocou a foto com as pontas dos dedos, como se pudesse sentir a textura daquele momento perdido no tempo. Ela parece feliz aqui. Era. Pelo menos nessa época ainda era. Alzira se aproximou, secando as mãos num pano de prato. Quer saber mais sobre sua mãe? Patrícia assentiu, incapaz de falar. Elas se sentaram à mesa, e Alzira começou a contar histórias. Como Carmélia tinha chegado na fazenda num dia de chuva, encharcada e assustada. Como ela aprendeu a cozinhar pratos complicados apenas olhando uma vez. Como ela ria alto, sem vergonha, jogando a cabeça para trás. Sua mãe tinha um talento especial com as plantas, Alzira disse, apontando para a horta que se via pela janela. Ela que plantou aquele pé de jabuticaba ali. Dizia que jabuticaba era a árvore mais teimosa que existia. Demorava anos para dar fruto, mas quando dava, compensava toda a espera.
Por que ela foi embora? Patrícia perguntou. Quero dizer, além do meu pai. Alzira suspirou. Altamiro a pressionou muito. Ele queria que ela tivesse boa aparência social. Disse que se iam casar, ela precisava de uma história melhor, mais apresentável. No começo, ela resistiu, mas ele era insistente e ela estava apaixonada. Amor faz a gente fazer escolhas malucas. A senhora ficou chateada quando ela foi embora? Fiquei, mas entendi. Sua mãe queria algo que eu não podia dar. Um futuro diferente, uma chance de ser outra pessoa. Só não percebi que ela ia pagar um preço tão alto por isso. Patrícia limpou as lágrimas que escorriam. A senhora acha que ela se arrependeu? Alzira ficou em silêncio por um longo momento. Então se levantou e foi até um armário velho no canto da cozinha. De dentro, tirou uma caixa de sapatos empoeirada. 3 meses antes de morrer, sua mãe veio aqui. Foi a primeira vez em 35 anos que ela voltou. O choque fez Patrícia engasgar com o café. O quê? Mamãe veio aqui? Veio. Estava doente já. O câncer tinha se espalhado. Ela sabia que não tinha muito tempo. Disse que precisava fazer as pazes com o passado antes de ir. Alzira abriu a caixa e de dentro tirou um envelope amarelado. Ela me pediu para guardar isso. Disse que quando chegasse a hora certa, eu saberia para quem dar. Estendeu o envelope para Patrícia. O nome dela estava escrito na frente, com a caligrafia caprichada da mãe. As mãos de Patrícia tremiam tanto que ela mal conseguia abrir o envelope. Dentro havia uma carta de 3 páginas escritas à mão. Minha filha querida, se você está lendo isso, significa que Dona Alzira julgou que chegou a hora de você conhecer a verdade. E significa também que eu já não estou mais aí para ver sua cara quando descobrir. Perdi a conta de quantas vezes quis te contar tudo. Quantas vezes cheguei perto, abri a boca, mas as palavras não saíam. Porque como você conta para sua filha que a vida que ela conhece é uma mentira? Como você admite que não teve coragem de ser quem realmente era? Patrícia, eu era empregada doméstica e não tinha nada de errado nisso. O erro foi eu ter vergonha. O erro foi deixar seu pai me convencer de que minha verdade não era boa o suficiente. Criei você com os mesmos valores que me destruíram. Ensinei você a valorizar aparência, status, o que os outros pensavam. Ensinei você a ter vergonha da simplicidade, da humildade. E agora, de onde estou, vejo o quanto isso foi cruel. Você merecia saber de onde veio. Merecia saber que sua avó era lavadeira, que seu avô era pedreiro, que eles morreram jovens, mas deixaram em mim uma força que eu desperdicei tentando ser outra pessoa. Não cometa o mesmo erro que eu, minha filha. Não passe sua vida inteira escondendo quem você é. Não ensine seus filhos que valer mais depende de ter mais. A mulher que está te entregando essa carta, Dona Alzira, é tudo o que eu poderia ter sido, mas não tive coragem de ser. Ela é rica, mas não precisa gritar isso. Ela é forte, mas não precisa humilhar ninguém para provar. Ela é verdadeira. Aprenda com ela o que eu não consegui te ensinar. Que dignidade não se compra, não se veste, não se ostenta. Dignidade se é. Te amo mais do que as palavras podem dizer. Perdoe-me por não ter sido mais corajosa. Mamãe! Patrícia terminou de ler e simplesmente desabou em lágrimas. Não eram lágrimas delicadas, contidas. Eram soluços profundos que vinham de um lugar tão fundo que ela nem sabia que existia. Alzira não disse nada, apenas colocou a mão no ombro da moça mais jovem e deixou que ela chorasse tudo o que precisava chorar. Quando Patrícia finalmente conseguiu se acalmar, tinha os olhos inchados e o nariz vermelho, mas havia uma leveza no peito que ela não sentia há anos, talvez nunca tivesse sentido. Ela te amava muito, Alzira disse suavemente. Mesmo com todos os erros, ela te amava. Por que ela não teve coragem de me contar enquanto estava viva?
Porque às vezes a gente tem mais coragem de ser honesto quando sabe que não vai estar lá para ver as consequências. Não é certo, mas é humano. Patrícia dobrou a carta com cuidado, como se fosse uma relíquia sagrada. E talvez fosse. O que eu faço agora, dona Alzira? Como eu conserto tudo que está quebrado? Você não conserta o passado, filha. Você aceita ele. E então constrói um futuro diferente. Um futuro onde você é quem você realmente é, não quem achava que tinha que ser. Patrícia está pronta para construir este futuro? E o que acontecerá com seu casamento, com sua posição na cidade, com tudo que ela conhecia? A transformação está chegando ao ponto crítico. As 2 semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Patrícia. Ela tinha a carta da mãe sempre com ela, dobrada no fundo da bolsa como um amuleto. Relia nos momentos de fraqueza, quando a tentação de voltar para a antiga vida parecia mais fácil que continuar na honestidade brutal do novo caminho. Rogério tinha voltado para casa, mas era como se fossem 2 estranhos dividindo o mesmo espaço. Ele dormia no quarto de hóspedes, saía cedo, voltava tarde. Nas raras vezes que se cruzavam, a conversa era apenas sobre logística. Quem ia buscar as crianças, que conta precisava ser paga. Numa quinta-feira chuvosa, eles finalmente se sentaram para conversar de verdade. Precisamos decidir o que vamos fazer, Rogério disse, sem rodeios. Esse casamento acabou. A gente sabe disso. Patrícia esperava sentir dor, desespero, o fim do mundo. Mas sentiu apenas uma resignação calma. Como quando você finalmente arranca um dente que já estava mole há tempo. Eu sei, ela concordou. As eleições são ano que vem, ele continuou, sempre prático. Seria melhor esperarmos até lá. Divórcio de vereador em ano de eleição não é boa imagem. E ali estava. A preocupação com imagem, com aparências, com o que as pessoas iam pensar, a mesma coisa que tinha destruído a mãe de Patrícia, a mesma coisa que tinha quase destruído ela. Não, Patrícia disse com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Não? Não vou mais viver para as aparências, Rogério. Não vou mais fingir que está tudo bem quando não está. Se nosso casamento acabou, acabou. E a gente precisa assumir isso. Você está sendo egoísta. Pensa nos meus planos políticos, no meu. Seus planos e os meus. Que planos você tem, Patrícia? Vai fazer o quê? Virar fazendeira igual a dona Alzira? O tom era de deboche. Patrícia respirou fundo. Ainda não sei o que vou fazer, mas sei o que não vou mais fazer. Não vou mais viver uma mentira. Não vou mais fingir que sou feliz num casamento morto. Não vou mais ensinar meus filhos que aparência é mais importante que caráter. Então está decidido. Rogério se levantou, pegando as chaves do carro. Rogério, Patrícia o chamou antes que ele saísse. Você é um homem bom em algumas coisas, mas não somos bons um para o outro. Nunca fomos. Ele parou na porta, de costas para ela. Por um momento, Patrícia achou que ele fosse dizer algo profundo, algo verdadeiro, mas ele apenas assentiu e saiu. Contar para as crianças foi mais difícil. Pedro, já com 15 anos, tinha amadurecido rápido nas últimas semanas. Ele tinha visto a mãe mudar, tinha visto o pai se afastar e tinha tirado suas próprias conclusões. Eu já imaginava, ele disse quando Patrícia contou sobre o divórcio. Vocês não se olham mais. Laura, mais nova e ainda presa naquele mundo infantil onde pais ficam juntos para sempre, chorou. Patrícia a abraçou, deixando que ela molhasse sua blusa com lágrimas e soluços. Mas a gente vai parar de ser uma família? Laura perguntou com a voz engasgada. Não, meu amor, a gente só vai ser uma família diferente. Papai vai morar em outro lugar, mas ele ainda é seu pai. Eu ainda sou sua mãe. Nada disso muda. Tudo muda, Laura resmungou, mas se aninhando mais no abraço. Pedro, que tentava ser forte, finalmente deixou algumas lágrimas escorrerem.
Mãe, as pessoas na escola estão dizendo que você enlouqueceu, que está tendo uma crise de meia-idade. E o que você acha? Ele pensou por um momento. Acho que você acordou. E acho que eu prefiro ter uma mãe acordada que é verdadeira do que uma mãe dormindo que é falsa. As palavras dele foram como um abraço apertado no coração de Patrícia. A notícia do divórcio se espalhou por Vale do Cedro mais rápido que gripe em creche. As pessoas tinham opiniões, claro, sempre tinham. Alguns diziam que Patrícia tinha enlouquecido mesmo. Outros diziam que Rogério era um tolo de deixar a mulher ir. Mas havia também aqueles que sussurravam algo diferente, algo que Patrícia só ficou sabendo através de Silvana. Tem gente dizendo que você ficou mais humana, Silvana contou num almoço. Que você era insuportável antes e agora pelo menos dá para ter uma conversa normal com você. Nossa, que elogio generoso! Patrícia riu, mas era uma risada de verdade, sem amargura. É um começo, amiga. Roma não foi construída em um dia. Sua nova reputação também não vai ser. Mas foi numa tarde de sábado que Patrícia teve a conversa que mais precisava ter. Voltou à fazenda Santa Rita, mas dessa vez levou Pedro e Laura junto. Alzira as recebeu com a mesma hospitalidade de sempre. Fez suco de jabuticaba do pé que Carmélia tinha plantado décadas atrás. Trouxe biscoito de polvilho ainda quente. Deixou que as crianças conhecessem os animais, alimentassem as galinhas, brincassem com os cachorros. E enquanto Pedro e Laura exploravam a fazenda sob o sol da tarde, Patrícia e Alzira se sentaram na varanda. Trouxe você algo, Patrícia disse, tirando um envelope da bolsa. Alzira abriu e encontrou um cheque substancial, destinado ao fundo de bolsas de estudo que ela tinha criado. Patrícia, você não precisa. Eu sei que não preciso, mas quero. É dinheiro que herdei dos meus pais, dinheiro que veio de lugares questionáveis, de negócios desonestos. Não posso mudar o passado, mas posso fazer algo bom com o resultado dele. Alzira olhou para a moça que, há menos de um mês, tinha sido uma mulher arrogante e preconceituosa, e viu algo completamente diferente agora. Viu alguém tentando, errando, acertando, mas, sobretudo, sendo real. Sua mãe ficaria orgulhosa, ela disse. Acha mesmo? Tenho certeza, porque você está tendo a coragem que ela não teve. Está escolhendo ser verdadeira, mesmo quando é difícil, mesmo quando custa caro. Patrícia olhou para os filhos brincando no terreiro. Pedro estava tentando ensinar Laura a jogar milho para as galinhas sem assustá-las. Os dois riam, os rostos iluminados pelo sol dourado da tarde. Dona Alzira, posso te fazer uma pergunta? Claro. Como você faz? Como você vive de forma tão simples, tendo tantos recursos? Não é difícil? Alzira pensou por um momento, balançando suavemente na cadeira de balanço. Sabe, Patrícia, eu aprendi com meu Joaquim uma lição que mudou minha vida. Ele dizia que a gente não é dono de nada nesse mundo. A gente é só administrador temporário. Da terra, do dinheiro, do tempo que nos é dado. E um dia vamos ter que prestar contas de como administramos tudo isso. Como assim? Olha essas terras, Alzira apontou para os pastos que se estendiam até onde a vista alcançava. Isso tudo vai ficar aqui quando eu me for. Então, enquanto estou aqui, minha responsabilidade não é acumular, é fazer bem feito. É deixar a terra melhor do que estava, as pessoas melhores do que estavam. E não tem vontade de comprar coisas, de se dar luxos? Tenho, sou humana. Mas aí eu pergunto, isso vai me fazer mais feliz? Vai fazer alguém mais feliz? Ou só vai alimentar meu ego? Na maioria das vezes, a resposta me faz desistir da compra. Elas ficaram em silêncio, ouvindo as risadas das crianças, o mugir distante das vacas, o canto dos pássaros que se preparavam para o anoitecer. Eu ainda não sei quem eu sou, Patrícia admitiu. Passei a vida inteira sendo quem me mandaram ser. Agora que estou livre para escolher, me sinto perdida. Mas você está buscando, filha. E quem busca, acha.
Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas acha. A transformação de Patrícia está quase completa. Mas a vida tem mais uma lição guardada para ela. Uma lição que vai testar tudo o que ela aprendeu. 6 meses depois. O outono tinha chegado em Vale do Cedro, pintando as árvores de tons dourados e avermelhados. Era uma manhã de sábado e Patrícia estava na cozinha preparando o café da manhã. Ela mesma, sem empregada, sem ajuda. Tinha aprendido a fazer pão caseiro com uma vizinha e o cheiro tomava conta da casa pequena onde ela agora morava com os filhos. Sim, casa pequena. Depois do divórcio, Patrícia tinha vendido a mansão no bairro Nobre. Dividiu o dinheiro com Rogério e comprou uma casa simples num bairro comum. 3 quartos, um quintal com espaço para horta, janelas que pegavam sol de manhã. Não tinha closet imenso, não tinha sala de jantar formal, não tinha garagem para 3 carros. Mas tinha vida, tinha risadas, tinha verdade. Pedro estava na sala fazendo trabalho de escola. Laura brincava no quintal com a cadela vira-lata que tinham adotado, Brigadeira, porque era marrom como o doce. A vida tinha ficado mais simples, mas também mais leve. O celular tocou. Era Alzira. Bom dia, minha filha. Está ocupada hoje? Nunca ocupada demais para você, dona Alzira. Precisa de algo? Preciso de uma ajuda aqui na fazenda, umas coisas que não posso fazer sozinha. Chego aí em meia hora. Na verdade, levou 40 minutos, porque Patrícia dirigia mais devagar agora, prestando atenção na paisagem em vez de sempre ter pressa de chegar. Quando chegou na fazenda, encontrou Alzira na varanda, mas ela não estava sozinha. Havia um grupo de mulheres ali, cerca de 15, de todas as idades. Patrícia reconheceu algumas do mercado, outras da igreja, outras de lugares variados da cidade. Patrícia, bem-vinda! Alzira se levantou com um sorriso largo. Estava esperando você chegar para começar. Começar o quê? A primeira reunião do nosso grupo. Grupo? Uma das mulheres, Dona Vera, que trabalhava na lavanderia da cidade, se adiantou. A gente ouviu sua história, menina. Todo mundo ouviu. E a gente percebeu que não é só você que vive usando máscaras, fingindo ser o que não é. A gente toda faz isso. Então a dona Alzira teve a ideia de juntar a gente. Para quê? Patrícia estava genuinamente confusa. Para sermos verdadeiras juntas, Alzira respondeu. Para nos apoiarmos, para dividirmos nossas histórias, nossas vergonhas, nossos medos e para aprendermos juntas a viver de forma mais autêntica. Patrícia sentiu os olhos marejarem. Olhou para aquelas mulheres, trabalhadoras, mães, avós, cada uma com sua história, seus fardos, suas máscaras, e viu nela sua própria jornada refletida. Eu não sei se sou a pessoa certa para isso, ela admitiu. Eu ainda estou aprendendo. Exatamente, disse outra mulher, Lourdes, que tinha uma pequena padaria. A gente não precisa de alguém perfeito. A gente precisa de alguém real, alguém que errou feio, assumiu e está tentando ser melhor. E assim começou. Cada mulher, uma por vez, compartilhou sua história. A dona da lavanderia que escondia do marido que tinha feito faculdade porque ele tinha complexo de inferioridade. A professora aposentada que fingia ter mais dinheiro do que tinha para não ser excluída do grupo de amigas. A jovem mãe solteira que mentia sobre o pai do filho porque tinha vergonha de ter sido abandonada. Quando chegou a vez de Patrícia, ela contou tudo. Desde o começo, desde a humilhação que causou a Alzira até as revelações sobre sua família, do divórcio às mudanças que tinha feito. E pela primeira vez, contando sua história em voz alta para estranhas, ela percebeu o quanto tinha caminhado. A coisa mais difícil que aprendi, ela disse ao terminar, é que ser autêntica não é um destino. É uma escolha que você faz todo dia, toda hora. Tem dias que é fácil, tem dias que você quer voltar para as mentiras confortáveis. Mas vale a pena, mesmo quando dói, vale a pena. As mulheres aplaudiram, não era um aplauso educado de evento social, era genuíno, caloroso, de reconhecimento.
Depois da reunião, enquanto algumas mulheres ajudavam Alzira a servir café e bolo na cozinha, Patrícia caminhou até o pé de jabuticaba que sua mãe tinha plantado. Os galhos estavam carregados de frutos maduros, quase negros de tão escuros. Colheu uma jabuticaba e provou. Era doce, com aquele toque de acidez que tornava o sabor perfeito. Pensou na mãe, jovem, plantando aquela árvore sem saber que décadas depois sua filha estaria ali provando os frutos. Demorou anos para dar fruto, Alzira apareceu ao seu lado, mas compensou a espera. Mamãe sabia disso? Sabia. Ela disse que era como a vida. Você planta coisas que talvez só veja os resultados muito tempo depois, ou que talvez nem veja, mas tem que plantar mesmo assim, com fé. Patrícia olhou para aquela árvore que sua mãe tinha plantado, para aquela fazenda onde sua mãe tinha trabalhado, para aquela vida que sua mãe tinha vivido escondida. E sentiu, pela primeira vez, não raiva ou tristeza, mas uma profunda compaixão. Ela fez o melhor que pôde, Patrícia disse, com as ferramentas que tinha, com a coragem que tinha. Não foi perfeito, mas foi o melhor dela. E você, Alzira perguntou, está fazendo o seu melhor? Estou tentando. Todo dia acordo e escolho de novo. Hoje vou ser verdadeira. Hoje vou ser gentil. Hoje vou ser humilde. Alguns dias consigo, outros erro feio, mas estou tentando. 3 meses depois disso, Patrícia estava no salão da Câmara Municipal. Alzira recebia a medalha de honra ao mérito pelos serviços prestados à cidade. O salão estava lotado, vereadores, comerciantes, fazendeiros, gente simples que Alzira tinha ajudado ao longo dos anos. Rogério estava lá também, agora casado novamente com uma mulher mais jovem que Patrícia reconheceu como a secretária da Câmara. Ele acenou formalmente. Ela acenou de volta, sem rancor. Eram águas passadas. Quando Alzira subiu ao palco para receber a medalha, fez um discurso que ninguém esperava. Eu não mereço essa medalha sozinha, ela disse, a voz firme ecoando pelos alto-falantes. Tudo o que fiz porque meu marido Joaquim me ensinou que a gente está de passagem. E porque muitas mulheres ao longo da vida me mostraram força e coragem. Inclusive uma jovem que trabalhou comigo há muitos anos, a Carmélia. Ela plantou uma árvore na minha fazenda, uma jabuticabeira que hoje dá frutos doces. Ela não viveu para ver todos os frutos que essa árvore deu, mas ela plantou mesmo assim. Isso é fé, isso é esperança. Patrícia sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, mas não as escondeu. Deixou que elas caíssem, ali mesmo, em público, sem vergonha. Depois da cerimônia, muitas pessoas vieram falar com Patrícia. Algumas para dar os pésames atrasados pela mãe. Outras para dizer que tinham ouvido falar do grupo de mulheres e queriam participar. Uma senhora idosa que Patrícia não conhecia simplesmente abraçou ela e sussurrou. Sua mãe ficaria orgulhosa. Na volta para casa, com Pedro e Laura no carro, que agora era um modelo popular, não mais a SUV importada, Laura perguntou, Mãe, você é feliz agora? Patrícia pensou na pergunta. Pensou na casa pequena, na conta bancária mais modesta, na vida mais simples. Pensou nas amigas verdadeiras que tinha feito, nas conversas genuínas, nos dias sem máscaras. Pensou nos erros que ainda cometia, nos momentos de fraqueza, nas vezes que ainda era tentada a julgar pela aparência. Mas pensou também nas manhãs fazendo pão, nas noites em família sem pretensão, nos abraços que agora eram reais. Pensou em estar fazendo as pazes com seu passado, honrando a memória imperfeita da mãe, construindo um futuro mais honesto para os filhos. Sabe, Laura, eu acho que felicidade não é uma coisa que você alcança e acabou. É mais como cuidar de um jardim. Você planta, rega, tira os matos ruins e vai vendo as coisas crescerem. Tem dias que as flores estão lindas, tem dias que vem uma praga, mas você continua cuidando. Então você é feliz? Laura insistiu.
Patrícia sorriu, um sorriso verdadeiro que alcançava os olhos. Estou cultivando minha felicidade, meu amor, e ela está crescendo. Pedro, que estava quieto no banco de trás, finalmente falou: Mãe, eu prefiro você assim, mais simples, mais você. E essa simples frase do filho adolescente valeu mais do que todos os elogios que Patrícia tinha recebido em sua vida anterior. Quando chegaram em casa, a casa pequena, com quintal para a horta, Patrícia olhou para ela com olhos novos. Não era uma mansão, não tinha status, mas tinha algo que a mansão nunca teve. Era um lar. E enquanto preparava o jantar naquela noite, macarrão simples com molho caseiro, ela pensou em sua mãe plantando aquela jabuticabeira décadas atrás. Pensou em como algumas sementes demoram para germinar, como alguns frutos demoram para amadurecer. Mas quando amadurecem, são os mais doces de todos. Patrícia estava plantando suas próprias sementes agora, de autenticidade, de humildade, de compaixão. E talvez seus filhos, ou os filhos de seus filhos, colhessem os frutos mais doces dessa plantação. Porque assim é a vida, a gente planta, mesmo sem saber se vai ver a colheita. A gente ama, mesmo correndo o risco de se machucar. A gente escolhe ser verdadeiro, mesmo quando a mentira é mais confortável. E no final, descobrimos que os frutos da verdade, mesmo demorando mais para amadurecer, são infinitamente mais doces que qualquer mentira açucarada poderia ser. E você, está cultivando que tipo de jardim na sua vida? Está plantando verdade ou colhendo mentiras? Deixa seu comentário contando o que essa história te fez refletir. E se você ainda não se inscreveu no canal, não esquece de apertar aquele botão vermelho e ativar as notificações. Toda semana tem história nova para tocar seu coração. Compartilhe com aquela amiga que precisa ouvir essa mensagem. Um beijo no coração de cada um e até a próxima história.